Bom dia, gente. Estão todos bem? Muito tranquilo? Só deu uma aliviada. Quente. Intenção hoje é a gente conversar um pouco sobre o profético, né? Vocês todos viram a chamada e a gente está pensando em conversar e construir algo no sentido de trazer mais clareza sobre esse ofício profético, principalmente no que se refere aos dias de hoje, né? Como que funciona ou como que a gente pode perceber a movimentação profética dentro da igreja, como ela é relevante para trazer discernimento e no sentido de nós conseguirmos perceber o que está acontecendo no mundo. Obrigado. E a intenção é a gente conversar um pouco sobre isso. Antes, quando a gente fala sobre pregar a palavra, assim, um conceito hebraico, pregar tem a ver com interação, tem a ver com diálogo. O significado da palavra fala sobre conversar, sobre dialogar, sobre interagir. E a gente tem uma certa distância entre o que está sendo falado, pregado, e sobre quem está ouvindo, porque não existe muito essa interação. Isso é mais um conceito romano, de que existia um clero que lia as escrituras, e muitas vezes ele lia numa língua que as pessoas nem compreendiam, e aquilo era de difícil acesso ou de difícil envolvimento. Então, o sentido de falar isso é justamente para a gente conseguir ter uma unidade entre o que está sendo falado e o que está sendo ouvido, e não no sentido de que quem fala no sentido de que quem fala está trazendo um molde para quem está ouvindo, mas existe uma interação. E quando Paulo pregava, ele elogiou os irmãos que conferiam o que ele estava falando. Então, porque não se trata de uma pessoa fala e outra ouve e às vezes nem entende o que ouve, mas se trata de interagir para que a gente construa algo para que a palavra seja pregada no sentido de glorificar o nome de Deus, no sentido de exaltar aquilo que está escrito e no sentido de exaltar o Espírito, no sentido de exaltar aquilo que Deus tem proposto para esses dias. Amém? Então, que seja uma conexão. Queria começar falando, abre sua Bíblia aí no livro de Êxodo capítulo 4. Como nós já falamos em outros momentos, né, a profecia, falar sobre o ministério profético, ele não necessariamente está falando sobre predições futuras, né? Ele não está falando necessariamente sobre alguém que tem uma capacidade de prever o futuro. Isso é uma pessoa que funciona, ou ela tem um dom de profecia, tem mais a ver também com um dom de conhecimento, mas não necessariamente quer dizer que aqueles que funcionam no ministério profético, eles têm de ter um dom de ciência, ou têm de sempre ter uma condição de prever o futuro. Isso faz parte, mas não determina ou não caracteriza o funcionamento de alguém que exerce o ofício profético, ou que exerce o ministério profético, principalmente dentro da igreja. A profecia, ela trabalha com edificação, exortação e consolo. Então, é um conjunto de fatores, e nem sempre quando você recebe ou quando você libera uma palavra profética, isso tudo está atrelado no primeiro momento. Mas a profecia, ela também era progressiva. Você vai ver vários textos na Bíblia de profecias que ainda não se cumpriram, ou que tiveram em parte o seu cumprimento, ou que ainda estão em andamento, que ainda estão em desenvolvimento. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe, ou é necessário a gente ter uma capacidade de ler
os tempos e de ler essas palavras que ainda estão em andamento ou que ainda estão em desenvolvimento. Então, quando a gente lê um livro profético, quando a gente lê uma profecia da Bíblia, ela ainda está em processo, ela ainda está em progresso, ela ainda está em desenvolvimento, ela ainda está acontecendo. Por isso que a gente crê que a palavra é viva, viva nesse sentido, de que o que foi falado há anos e anos e anos atrás, ainda hoje é possível a gente experimentar. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 16. Vai ler o capítulo 4, versículo 16, depois o versículo, capítulo 5, a partir do versículo 6. 4,16 diz assim: assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Então, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão esta vara, com ela você fará sinais milagrosos. Capítulo 5, a partir do versículo 6. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Aqui, para contextualizar, Deus chamou Moisés para ele falar aí diante de Faraó e exigir a Faraó que libertasse o povo da opressão que eles estavam vivendo no Egito. E imediatamente Moisés ele não se sentiu capaz para fazer, para cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele falou assim: não, eu não tenho condições de fazer isso. Eu sou um homem pesado em palavras, eu não sei conversar, eu não vou falar isso. Eu não sei se Moisés estava com excesso de humildade, no sentido de não tenho capacidade, ou se era uma descrença naquilo que Deus estava falando com ele. Então, Deus fala assim: então chame seu irmão Arão, e ele será para você um profeta. É interessante porque o profeta aqui está falando sobre um porta-voz, ou seja, Moisés seria para Arão como um Deus, porque ele falaria para Arão aquilo que Arão falaria para Faraó. Então era como se Moisés estava falando para Arão e Arão estava profetizando, então liberando a palavra profética, porque Arão ali é colocado como um profeta ou como um porta-voz. E a palavra profeta, ela significa aquele que portadores de uma mensagem. Então é como se eu chegar para o Felipe e falar algo: Felipe, você tem que dar uma mensagem para o Gabriel, você tem que falar isso com o Gabriel. Então aquela mensagem, ela não pertence ao Felipe, mas está sob a responsabilidade dele. Porque para que o Gabriel ouça aquilo que Deus está falando, é necessário que o Felipe se movimente em direção a ele e entregue aquilo que ele ouviu. Está dando para entender? Sim. Então ele precisa de saber o que ele está ouvindo, ou de discernir aquilo que ele está ouvindo. Então esse é o sentido de portador. Ou seja, a mensagem ela está incorporada àquilo que o Felipe vai fazer. Então ela já é uma responsabilidade dele. Entendeu? E Arão aqui, ele foi colocado como um porta-voz. Porque então ele foi, a Bíblia fala que ele foi tido como um profeta. E ele será o seu porta-voz diante do povo. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Algumas versões vão dizer: ele será para ti um profeta. Então, o sentido é justamente que ele entregasse, ele cumprisse com aquilo que ele está ouvindo de Deus. E isso é só para a gente desenhar um cenário de como funciona, de como é o ofício profético, como que ele se movimenta nos nossos dias. E acontece que tem uma coisa que me chamou a atenção. Quando Moisés ele vai e Arão ele vai diante do faraó e fala para que o faraó libertasse o povo do Egito, aquilo ele estava liberando uma palavra profética para aquele tempo. E imediatamente o que o faraó diz?
aumente a carga de trabalho desse povo, para que eles não deem ouvidos a mentiras. A questão é, Faraó é tido no Egito como um deus. Faraó, ele é reverenciado, ele é cultuado. Ele não é apenas uma figura governamental, mas além de uma figura governamental, ele também é uma figura espiritual. Ele é um príncipe espiritual que opera a partir do governo, influenciando o comportamento das pessoas. Então, quando existe uma palavra profética liberada para aquele tempo, eles também estavam confrontando um principado. Eles também estavam confrontando uma influência para aquela época. E imediatamente, o que Faraó diz é: dê esse povo tarefa. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma voz, ou existe uma palavra profética para os nossos dias, e a nossa mente está muito cansada com tarefas, porque existe uma influência espiritual que não nos permite ouvir aquilo que Deus está falando através dos seus profetas. Porque qual que era a mensagem profética? Deixe o povo celebrar. Deixe meu povo ir para que me celebrem, para que me prestem culto no deserto. E imediatamente a opressão vem com deixe por tarefas. Então é como se aquele povo estivesse tão ocupado com as coisas, com tarefas, que eles não poderiam ouvir. E se eles ouvissem, o que Faraó diz? É mentira. Existe uma descrença, e às vezes nem tão sem razão assim, porque o que fizeram do ministério profético, ou do ensino, ou do apostólico, o que fizeram com os ministérios e com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras é preocupante e triste dentro da igreja, porque são coisas que caíram em descrença. Então, quando a gente fala sobre profético, a gente pensa em pirotecnias, alguém que vai chegar e falar o número da sua identidade, alguém vai falar o número do seu CPF, alguém que vai, sabe, a gente pensa dessa forma, e isso não está relacionado com aquilo que Deus chamou homens e deu a eles dons e presentes, e deu a eles presentes como o ministério profético, como o ensino, como pastorear. Não é esse o sentido. Então existe uma palavra ecoando, mesmo em meio a um cenário de opressão, mesmo em meio a um cenário que quer trazer descrença àquilo que Deus está falando, porque esse é um conflito entre aquilo que Deus fala e é como se Satanás ele estivesse querendo trazer descrédito àquilo que Deus está falando, ou querendo transformar aquilo que Deus está falando em mentira. Por isso que a gente hoje presencia no meio da igreja mesmo muita heresia sendo dita, e muita gente ouvindo essas heresias. Por quê? Porque justamente aquilo que eu comecei falando, não existe uma interação entre aquele que ouve e aquele que fala. Não existe um comportamento genuíno em relação àquilo que é pregar a palavra de Deus, que é uma interação, que é eu pregar, que é nós construirmos um ambiente para que a palavra seja ministrada, e não o pregador vir e falar e as pessoas simplesmente ouvirem e aceitarem aquilo. Porque isso faz com que a gente concorde com mentiras e heresias. Está dando para entender? Quem concorda? Alguém discorda? Então existe uma palavra profética nos nossos dias? Sim. Mas às vezes a gente acha que é mentira. Por conta de tarefas, por conta do tempo que nós vivemos. Mas mesmo em um cenário eclesiástico, mesmo em um cenário, mesmo em um ambiente construído para adorar a Deus, existe uma palavra tentando ser abafada. Lembra lá em 1 Samuel, quando Ana ela entrega o seu filho, e ela entrega o seu filho para um sacerdócio que estava o quê? Corrompido. Lembra de Eli e de seus filhos? O que eles faziam com as ofertas, o que eles faziam com os sacrifícios, que eles pegavam a melhor parte para eles, eles já não davam mais atenção, já não davam mais importância para aquilo que era de Deus, mas eles tomavam aquilo para eles. E assim estava funcionando o templo daquela época. E os filhos de Eli já não conseguiam mais perceber. Eli era o sacerdote responsável da época,
Mas mesmo naquele cenário de corrupção, aquele cenário caótico, existia uma pessoa que entregou. E ela entregou Samuel, e Samuel crescia. Então, mesmo nesse cenário, existe uma palavra profética ativa. Mesmo nesse cenário de corrupção, mesmo nesse cenário de descrença, mesmo no cenário em que o povo é oprimido, tanto por um principado deste mundo, quanto por um ofício sacerdotal sendo exercido de maneira corrompida. Mesmo nesses dois ambientes, tanto um ambiente mundano quanto um ambiente sacerdotal, existe corrupção. Mas mesmo diante disso, existe uma palavra de Deus sendo liberada. Existe uma palavra crescendo. E Samuel ele crescia e se fortalecia. Quando você vai ler lá em 1 Samuel 10, 25, diz que Samuel chamou todo o povo e leu para o povo as leis do reino de Deus. Porque através de Samuel se começa a monarquia em Israel. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma palavra profética para os nossos dias, que tem mexido comigo, e não é que eu tenho percebido, até porque o ministério profético ele não é o ministério de uma pessoa só, ele é coletivo. Nunca é, se você vê uma pessoa se movimentando de forma individual, se denominando profeta, talvez não seja, porque o profeta não se move sozinho. Quando Elias teve essa crise de eu estou sozinho, o que Deus fez com ele? O que Deus falou com ele? Alguém lembra o que Deus falou com Elias? Quando ele falou, eu estou sozinho. Alguém lembra? Lembra, Gabriel? Que tinha mais 400. Você não está sozinho, tem mais 400. Não é o ministério de uma pessoa só. Não é, e Samuel ele inaugurou a realidade do reino, mesmo vindo de um sacerdócio corrompido, mas existia uma palavra que estava sendo ecoada. Ele leu as leis do reino para aquele povo e disse: agora vão às suas casas e cumpram e obedeçam, porque agora está instaurada a monarquia em Israel. Então, antes de Jesus se manifestar, João Batista ele pregou: arrependam-se, pois é chegado o reino. A mensagem profética ela está sempre atrelada a uma realidade de reino, a uma realidade de governo. Por isso que Deus mandou Moisés ir falar ao faraó: diga a ele para que meu povo vá. Por quê? Porque ele queria destronar o império que estava exercendo influência sobre eles. Porque tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o que o reino tem a fazer na terra de forma global, e não apenas na nossa vida, não apenas na vida da igreja, não apenas na vida de uma pessoa. Mas quando a gente fala sobre o ministério profético, a gente está pensando e tentando entender aquilo que Deus está fazendo globalmente, aquilo que Deus está trazendo para todas as nações. Os profetas no Antigo Testamento, eles, na primeira aliança, a gente fala Antigo Testamento, parece que era antiquado, não pode usar. Mas os profetas na primeira aliança, eles estavam totalmente envolvidos com a realidade social da época. Eles estavam totalmente envolvidos com as questões das nações da época. Quem lembra de Daniel? Quando Daniel está no meio da Babilônia, ele serve a Babilônia como um profeta. Então ele está servindo dentro de um reino, mesmo um reino opressor, mesmo um reino idólatra. Mas ali existe também uma mensagem profética, uma mensagem de denúncia. E quando ele fala com o governador, o imperador da época, ele diz: você será destronado. Está dando para entender com quais realidades o ministério profético ele trabalha, e não somente com um movimento de pirotécnico, não é uma coisa chamativa, não, mas tem a ver com trazer uma realidade de Deus, trazer uma realidade futura, implementar na terra uma realidade de reino, conseguir perceber aquilo que Deus está movimentando no futuro e atrair essa realidade para dentro da igreja, para dentro das pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro 1.
aqui é um texto assim, é um texto muito bom para a gente construir essa ideia, como os profetas percebiam as Escrituras. Os profetas da primeira aliança eram tidos também como os escribas. Eles eram como os escribas, porque eles profetizavam com a Bíblia debaixo do braço. É você ter as Escrituras aqui e a partir disso você consegue profetizar. Lembra que Daniel, ele fala assim: entendi pelo que li de Jeremias. Lembra que ele entendeu o que estava acontecendo, ele entendeu o tempo, quanto tempo duraria a desolação em Israel através daquilo que ele leu de Jeremias. Era um profeta contemporâneo a ele. E esse texto ele evidencia muito isso, porque não está desconexo um movimento profético daquilo que já está escrito, daquilo que já foi escrito mesmo que há muito tempo atrás. Porque existe uma palavra em desenvolvimento, existe uma palavra em curso, é como um rio, ela ainda está em curso. E o profético ele precisa de perceber, ou ter uma capacidade de entender onde aquilo se aplica, ou em qual tempo aquela realidade se aplica, ou o que estamos vivendo hoje tem a ver com o quê, e o porquê disso. É isso que perturbava a mente desses homens comuns, homens que tinham uma vida comum, mas que eles não tinham sossego no seu espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo que neles estava, para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, o enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O que eles faziam? O que os profetas faziam? Eles investigavam, o texto diz, eles investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo que neles estava, para onde esse Espírito estava apontando. Então o trabalho do profeta era investigar. Investigar o quê? Investigar as Escrituras. Ou para perceber, mas a partir do que eles conseguiram, a partir de onde, ou qual que é o ponto de partida para essa investigação, qual é o ponto de partida para essa percepção sobre o profético? A partir do Espírito de Cristo que estava neles. A profecia, tanto da primeira aliança quanto da segunda aliança, a gente vai ver qual que é a diferença entre o funcionamento do profético na primeira aliança e na segunda, mas as duas elas se encontram em Cristo. Não há como existir profecia sem o Espírito de Cristo atuando na vida de uma pessoa, da igreja. O testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Não existe profecia se não há Cristo. Lembra que o David falou sobre o arco, né, que é colocado na porta da cidade? E um é chamado de os profetas, o outro a lei, e aquela pedra angular que sustenta esse portal. É por isso que Cristo fez referência: eu sou a pedra angular, porque eu sustento essas duas realidades. É talvez um dos momentos mais marcantes da Bíblia, além da crucificação de Jesus, que ela muda todo um cenário mundial e global, seja Mateus 17, quando Jesus chama os seus discípulos, e ele chama esses discípulos para um lugar alto. Ele chama 3 discípulos, ele chama eles para um lugar alto e ele se transfigura. A sua aparência muda, e quando ele muda de aparência, aparece com ele Moisés e Elias. E imediatamente Pedro fala assim: Senhor, você quer que façamos aqui tendas para você, Elias e Moisés?
e vem uma voz do alto e diz: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Acontece que em Cristo, tanto a lei quanto os profetas ganham sentido. Os profetas e a lei ressurgem em Cristo e elas ganham uma nova forma. Acontece que a nossa mente carnal quer logo formatar tudo isso, que é o que Pedro fez. Então vamos fazer tendas para que Elias e Moisés habitem conosco. Lembra desse texto? Ele está ressurgindo a lei dos profetas em quem? Em Cristo. Então ali ele estava mostrando para os discípulos, tudo isso ganha sentido, tanto a lei representada por Moisés, quanto os profetas representados por Elias, ganham sentido em mim. Isso só funciona em mim. E isso só funciona em mim porque ele aparece com um rosto transformado. Por quê? Porque não era aquele mesmo Cristo que eles estavam vendo, mas é como se eles estivessem vendo o Cristo do Apocalipse. O Cristo de Apocalipse é um Cristo ressurreto, é uma revelação de Jesus para os nossos dias, porque hoje também é necessário a gente saber com qual Cristo nós nos relacionamos. Se é um Cristo da cruz, se é o Cristo que já levou os nossos pecados, que assumiu o nosso erro, assumiu os nossos pecados, se ainda nós estamos nesta realidade de Senhor, eu entrego os meus pecados, Senhor, eu entrego os meus pecados, ou se nós já estamos numa realidade de diga às igrejas. Deu para entender? Que em Apocalipse ele diz, vá e diga isso às igrejas. E ali ele já aparece com uma outra forma. E essa forma que João diz que viu e caiu como morto. Então, o que eu estou dizendo é que em Jesus, em Cristo, por isso que o texto diz que o Espírito de Cristo que estava nesses homens, permitia a eles investigar, saber quais os tempos, os modos, qual eram as circunstâncias que tal salvação, o que aquilo haveria de se manifestar. E isso não tem a ver apenas com uma realidade individual. Quando ele está falando sobre essa salvação, ele está falando de um povo. E de certa forma ele está falando de um povo específico, ele está falando sobre uma nação, a nação de Israel. Porque a profecia, ela não é simplesmente puramente individual. Talvez isso seja relacionado mais a uma palavra de conhecimento, que também se encaixa dentro do ministério profético, mas não é o ofício profético apenas exortar pessoas individualmente. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente tenha um discernimento. Homens experimentados, homens que funcionam no profético há muitos anos de maneira muito assertiva, funcionam e trabalham com princípios que eles não negociam. E palavras entregadas individualmente é uma desses princípios que eles não gostam muito de negociar. Então, se existe uma palavra para um membro da igreja, aí o que fazer? Vai, entrega a palavra. Por que eu estou falando desses princípios? Porque esses homens, porque Deus em Cristo, Ele organizou a igreja para funcionar de uma forma muito saudável. Então, por isso existe um presbitério, por isso existem pessoas capazes de discernir uma palavra ser entregue. Então, quando você vê alguém chegando, entregando uma palavra com algumas interrogações, tome cuidado. Tome cuidado, porque as coisas de Deus, elas são claras, elas não são dúbias, elas não são confusas. E isso é só uma ramificação do que eu estou falando, para a gente conseguir ver as várias formas como o profético funciona no corpo, funciona coletivamente. Então, o texto de 1 Pedro está falando justamente sobre em que esses profetas, em que esses homens, ou em que o ministério profético se baseia para construir uma mensagem, ou qual que é a função dele
no meio da igreja ou na realidade da igreja. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Leia, Gabriel. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aí. O primeiro versículo diz: há muito tempo Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas hoje Ele fala através do seu Filho. Pode pensar, então Deus falou pelos profetas e hoje Ele fala pelos profetas? Não. Ele fala através do seu Filho. E o que é o Filho? O que é o corpo? O que esse texto está dizendo para mim? Que Deus falou anteriormente por meio dos profetas. E hoje os profetas se encontram no corpo de Cristo. Porque se Ele fala através do Filho, Ele fala através do corpo. O corpo é a igreja. Aqui fica evidente para mim que Ele está fazendo referência a Efésios 4. Quando Ele diz que deu dos ministérios, Ele deu dons aos homens. Para quê? Para edificarem a igreja, para edificar um corpo. Então, Deus fala através dos profetas num tempo passado. Ele ainda continua falando dos profetas, porém, em uma outra realidade, em Cristo, através da igreja, no corpo. Por isso que o ministério profético, ele é um ministério corporativo, coletivo. Não é um ministério de uma pessoa só, não é uma pessoa que carrega uma mensagem, não é somente uma pessoa que tem uma palavra de Deus para os nossos dias, mas essa mensagem ela é construída no corpo. Por quê? O corpo de Cristo, a igreja, sim, a igreja é relevante para alterar a realidade no nosso meio hoje, no meio global hoje, e não apenas uma pessoa. Porque o Espírito, ele está em nós. E na primeira aliança, o Espírito, ele estava sobre aqueles que estavam profetizando. E hoje nós temos um acesso livre à realidade do Espírito Santo. E este Espírito constrói no meio da igreja uma realidade profética que permite a igreja se movimentar a partir daquilo que Deus está fazendo no futuro, nos dando discernimento sobre como nos comportarmos no presente, atraindo uma realidade dos céus para a terra. Por isso que eu acredito que essa realidade que Ele está resgatando nesses dias, e eu vi um homem de Deus dizendo que Deus estava, é como se Deus estivesse chamando Lázaro de volta, chamando um corpo que estava morto de volta, dizendo saia. Ele está removendo algo, dizendo venha, porque o que cheirava mal não cheira mais. Ele está ressuscitando novamente um corpo capaz de profetizar, um corpo capaz de liberar uma palavra, um corpo que muitos consideram hoje inútil, porque é triste ver como a realidade da igreja, principalmente o que é visto, assim, né, que é divulgado, não estou generalizando, mas como que isso tem chateado, assim, sabe? A igreja, ela não... Todo mundo dá opinião. É muita coisa que vem a partir de opinião, é muita palavra é muito romantismo envolvido. É muita gente romântica com o microfone na mão. Isso não é que isso não seja bom, mas só que a mensagem do Evangelho,
é a mensagem de um Deus irado. Porque quando nós falamos de salvação, do que você está sendo salvo? Uma pergunta. Você está sendo salvo de quê, gente? Você está sendo salvo de quê? Do inferno? Em Cristo nós somos salvos do inferno ou do que nós somos salvos? Uma pergunta. Alguém? A Bíblia diz que nós estamos sendo salvos do quê? Da ira? Da ira de Deus. De Deus. A gente não é salvo do inferno, a gente é salvo da ira de Deus. Porque o Evangelho é o Evangelho da ira de Deus. Quando você vai ler Zacarias, os profetas da primeira aliança, você vai ver eles descrevendo um dia em que o Cristo virá com as suas roupas manchadas de sangue, pisoteando os seus inimigos, trazendo redenção a Israel, trazendo redenção a Jerusalém, trazendo redenção ao mundo, juntamente com aqueles que ele chamou. A mensagem do Evangelho é essa, de um Deus irado, que vai trazer uma justiça à terra. Não é uma mensagem romântica de, não, está tudo liberado, né? Você, paz e amor, tipo o Evangelho, paz e amor. Mas não é, e isso não é fazendo graça, assim, tipo, uma mensagem de terrorismo, não é isso, é porque o que a gente ouve, por isso eu comecei falando sobre interação, o que a gente ouve quando a gente se alimenta daquilo que é pregado, e não somente aqui, eu estou falando de uma maneira geral, quando a gente vai se alimentando daquilo que é pregado de uma maneira passiva, a gente vai se conformando àquilo que está sendo dito. E quando está sendo dito um evangelho que não está de acordo com o evangelho das Escrituras, a gente forma um povo que não está de acordo com as Escrituras. A gente forma um povo que está engajado em suas próprias lutas, um povo que está engajado em suas próprias tarefas. Por quê? Porque ele já se conformou com a realidade desse mundo, ele já se conformou com aquilo que essa potestade faraônica tem uma capacidade de fazer, que é nos ocupar o nosso tempo, para que a gente não tenha a capacidade de discernir e ouvir uma voz profética dizendo: saiam desse lugar, porque o tempo de vocês no Egito acabou e vão celebrar, que seja no deserto. E quando eles chegam no deserto, do que eles sentem falta? Você está entendendo? Como que a igreja ela se tornou entorpecida por uma mensagem que não tem a ver com a mensagem do Evangelho de Deus, com a mensagem do Evangelho que Cristo se entregou a esse Evangelho, Cristo se entregou por essa palavra, Cristo se entregou por este cumprimento. E esses homens se moviam de modo a compreender, entender o que Deus estava dizendo para qual tempo aquilo seria aplicado. É como se hoje a gente não conseguisse mais discernir a voz de Deus. Como Eli já não conseguia mais ouvir, porque Samuel chegou para ele e disse: por que você me está me chamando? Ele dizia: não, vai deitar. Você está me chamando? Não, vai deitar. Você está me chamando? Talvez Deus queira falar algo com você. Eu acredito que muitos da igreja não estão mais ouvindo a voz de Deus, mas existem aqueles que, mesmo ainda não sabendo discernir, estão ouvindo. Aqueles que, não de uma maneira muito clara, estão ouvindo o que Deus está falando. Ei, é o Senhor que está falando. O primeiro momento em que aparece a palavra profeta na Bíblia é em Gênesis 20. Deixa eu conferir se é Gênesis 20 mesmo. Isso mesmo, Gênesis 20.
O primeiro momento que aparece a palavra profeta na Bíblia, que é em Gênesis 20, versículo 7, que diz: agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta, e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Aqui Abraão está falando com Abimeleque, né? Que é o primeiro lugar que aparece a palavra profeta na Bíblia. E Abraão, não há registro de que Abraão fosse um profeta de ofício, ou alguém que funcionou no ministério profético, né? E isso amplia mais a mensagem, porque ela dá várias conotações ou várias aplicações como um profeta poderia ser evidenciado na Bíblia. E aqui fala sobre Abraão como um profeta. E Abraão também é tido como amigo de Deus. Perceba que o que está atrelado ao ofício profético ou ao funcionamento de um profeta é ele ouvir Deus. Deus diz assim: e ocultarei eu o que farei de Abraão, meu amigo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma maneira da gente distinguir o falso daquilo que é verdadeiro. Muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome. Muitos disseram: Senhor, Senhor. Mas o que ele diz para esses? Eu não te conheço. Então a gente pode profetizar à vontade, mas não quer dizer que sejam profetas. E pode até acertar. Isso deixa a gente mais confuso ainda. Mas Deus vai falar: mas eu não te conheço. Porque o primeiro momento que a palavra profeta aparece na Bíblia, aparece para um homem que foi chamado de amigo de Deus. Homem que foi chamado de amigo de Deus. E a sequência dessa palavra diz: ele é profeta e ele orará por você, para que eu te livre de uma condenação. Ele está falando com Abimeleque. Então, existe um profeta, amigo de Deus. E o que esse profeta faz? Intercede. A palavra oração ali tem a ver com intercessão. Intercessão é você se colocar entre uma palavra, entre uma realidade que essa palavra é aplicada, existe uma pessoa entre. Por isso que Jesus, ele é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, porque ele está entre uma realidade de Deus, uma realidade do trono de Deus, uma realidade onde essa palavra é aplicada, existe alguém que se coloca entre. E quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, quem que se colocou entre? O profeta, amigo de Deus, Abraão, falou: mas se tiverem 50? Não, eu não vou. Se tiverem tantos justos? E se tiverem? Entende como que a atividade profética, ou como Abraão se colocou entre essas duas realidades, de uma palavra e a sua aplicação, ele consegue modelar ela? Mas se tiverem? Entendeu? Que ele se colocou entre duas realidades e foi capaz de modificar ou modelar uma ação de Deus na terra. Isso é demais. Como esse homem fez isso? Como é ser amigo de Deus? Eu não tenho uma resposta para isso. Não sei o que é ser amigo de Deus. Porque o que foi exigido também de Abraão, entregar o seu filho. Porque Deus trouxe Abraão para uma mesma realidade dele. Falou: você teria disposição de entregar o seu filho? Porque eu vou ter que entregar o meu. E Abraão falou assim: eu tenho. Uau! Então a gente pensa igual. Você está entendendo? Como Deus traz ele para dentro dele mesmo. Deus falou: não, ele é meu amigo. E eu coloco ele por profeta. Essa é uma realidade profética que não é muito atrativa, né, para ser anunciada. Em Malaquias,
Malaquias, no último capítulo de Malaquias, a Bíblia ela se encerra com uma profecia de Malaquias falando sobre o espírito de Elias. Abre lá em Malaquias. O último livro dos profetas. Antes do Novo Testamento, antes do início do Novo Testamento, antes do livro de Mateus, tem Malaquias. Malaquias capítulo 4. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Foi isso mesmo, falei o texto certo, não falei? Essa questão está bem diferente. Falei Malaquias 4, versículo 5. 5 e 6. 5 e 6. Intervenção. Fala, lê a sua versão, fala aí. Eis que os enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e vire a terra com maldição. Tão diferente, não? Bem. Eu li errado. Não, deve ser. Alguma Bíblia está herege. Então, aqui ele está falando sobre o dia em que ele enviaria o profeta Elias, né? Então, eu estava falando isso, que a primeira aliança, os livros do Antigo Testamento se encerram em Malaquias, eles se encerram com essa profecia. E lá em Lucas, capítulo 1, versículo 18, ele começa com essa profecia sobre um homem que se moveu nessa palavra, né? Está falando de João Batista. Então agora abre lá sua Bíblia em Lucas 1, 18. Para não ficar só aqui, eu estou dizendo que está escrito, mas está escrito. Lucas 1, 17 primeiro. Diz assim: irá diante do Senhor o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aqui está falando sobre João Batista. Está falando sobre a sua função ministerial, sobre a função do seu ministério. E João, mesmo sendo filho de sacerdote, ele foi tido como um profeta. Ele não era, João Batista, assim como Abraão, ele não vem de uma linhagem, profética, de homens que tiveram seus pais como profetas, mas ele vem de uma linhagem sacerdotal, de homens que serviam no templo. E João Batista, ele foi servir no deserto, né? Semelhante ao que Deus estava chamando, vem para o deserto. Então, o profético, por que o deserto é tão característico nessa realidade profética? É porque ali, mesmo nesses lugares ermos e sem muito sentido, a voz profética ela traz sentido a esses lugares. Porque é uma maneira de Deus preparar esses homens para que mesmo em um tempo de escassez ele consiga ver possibilidades. Então, João Batista, ele vindo dessa linhagem, ele foi tido como profeta, e essa palavra de Malaquias se cumpre nele. Que ele diz que ele viria no espírito de Elias, e o próprio Cristo confirma que ele veio no espírito de Elias. Só que essa mensagem de o espírito de Elias, ela se configura de duas formas. Uma antes da primeira manifestação de Jesus, e a outra que diz antes do terrível dia do Senhor. Então, João Batista ele vem testemunhando o Cristo, ele vem no espírito de Elias, mas existe uma outra aplicação, ou como essa profecia ainda se concretizará, quando ela diz sobre antes do terrível dia do Senhor. E a Bíblia diz que os profetas, a lei dos profetas profetizaram até João Batista. Porque isso se encerra em João Batista? Não. Mas João Batista foi uma testemunha ocular de Cristo, porque em Cristo o profético ele toma uma outra dimensão.
Por quê? O que significa isso ser enviado no espírito de Elias? Elias, o nome de Elias significa poder do verdadeiro Deus. O que isso diz para mim é que nos últimos dias se levantará um povo no espírito de Elias que servem ao poder de um verdadeiro Deus. Mas por que Elias o que esse significado tem de relevante? A gente dizer que o verdadeiro Deus, se está dizendo o verdadeiro, é porque nos últimos dias existirão os falsos. E tem profetas que servem aos falsos. Balaão tinha profetas. Você está entendendo? Que João Batista testemunhava da verdade, que era Cristo, e o que os fariseus fizeram, e o que os judeus da época fizeram. A gente não acredita em você. A gente não acredita, a gente vai matar você, e arrancar a cabeça dele e mataram o Cristo que ele pregava, que ele anunciava. Isso é vir no poder de Elias, no espírito e poder de Elias, é testemunhar ou testificar do Deus verdadeiro. Agora, o quanto temos do Deus verdadeiro em nós para que a nossa mensagem comprometa até mesmo a nossa vida? Está entendendo? Porque nos últimos dias, a Bíblia diz, lá em Apocalipse 1, que quando Jesus se revela a João e fala, envia essas cartas ao anjo da igreja. Essa carta está sendo escrita, as palavras dessa profecia, Apocalipse é uma profecia. E quando ele escreve Apocalipse, ele entrega a João e diz para que ele entregasse essas cartas ao anjo da igreja. A palavra anjo ali é a mesma palavra para mensageiro, que aparece em Isaías, quando está se referindo a João Batista. Então ali está falando sobre um ministério, um grupo de profetas que também se movimentarão no mesmo poder e espírito de Elias. Este é um povo que se caracteriza por aqueles que irão se mover no espírito de Elias antes do terrível dia do Senhor. Profetas que testemunharão do Deus verdadeiro e que terão a ousadia de confrontar o Deus falso desse mundo. E o que o Deus falso deste mundo faz? O que o Deus falso deste mundo faz? Uma outra pergunta. Ele cega entendimento. Não é isso que Paulo fala? O Deus deste século cegou o entendimento. Como que a gente cega uma pessoa de entender? A gente lê lá em Êxodo, dessas pessoas tarefas e coisas para elas fazerem, delas ocupação. Então pessoas que se ocupam daquilo que não é a verdade, elas se conformam com aquilo que é falso, e elas vivem a partir daquilo que é falso, e elas se tornam hereges, e a partir disso elas se tornam inimigas do Deus verdadeiro. E nos últimos dias se levantará uma comitiva profética que vai destronar essas pessoas, que vai afrontar tudo isso que está sendo dito, porque elas se movem no poder do verdadeiro, no poder daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a verdade de Deus. E a verdade de Deus é o Evangelho de Deus, que não é um evangelho romântico, que não é um evangelho romantizado, mas que é um evangelho marcado por sangue, pelo sangue dos mártires, homens e mulheres que deram a sua vida e que deram a sua cabeça a prêmio para que essa palavra fosse preservada e fosse divulgada. Talvez nós aqui, ou talvez nenhum de nós venhamos a experimentar um martírio. Talvez eu esteja falando isso, mas eu nunca vou passar por isso. Talvez a minha vida não chega nem perto daquilo que a gente está pregando. A diferença é, a gente acredita nisso? Porque talvez eu não vou viver isso que eu estou falando, mas eu acredito. E não acredito no evangelho que não nos propõe um desafio ou que não nos propõe a sairmos de uma realidade de conforto. Não acredito no evangelho que relativiza aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus não contesta. Não acredito nesse evangelho que é pregado para
manter pessoas assentadas num banco na igreja, vendo um pregador falar, e que aceitam tudo aquilo que é dito e não confrontam, porque Paulo louvou aqueles que conferiam aquilo que ele estava falando, né? Eu já disse isso. Eles iam em conferir. Então, quando a gente vai em conferências, né? Não numa conferência. A conferência é justamente para conferir aquilo que está sendo dito. A gente precisa, eu acredito que nós precisamos de ler mais, investigar mais aquilo que Deus já falou e onde isso se torna verdade, onde isso se aplica. Ler os tempos não é uma magia, não é nós não estamos falando de astrologia, né? De ler as estrelas, vamos ver o que o horóscopo está dizendo. Não, isso não tem a ver com a atividade profética. Ler os tempos é investigar aquilo que Deus diz. Por quê? Porque as suas palavras são atemporais, elas perduram por todo o tempo. Aquilo que ele disse, a palavra dele não volta para ele vazia. Aquilo que ele disse ainda se perpetua. E investigar o que Deus diz é uma graça que ele nos disponibilizou através do Espírito. Porque o texto de 1 Pedro diz que até os anjos anelavam saber dessas coisas. Pensa nisso. Pensa que até os anjos queriam saber daquilo que Deus estava falando, do que aqueles homens estavam se debruçando por cima e tentando entender o que ele estava dizendo. Nós estamos falando de um movimento coletivo. Não é um movimento de uma pessoa só. Não é um movimento de um homem só. Não é um ministério que carrega o nome de uma pessoa. Mas são pessoas que carregam o nome de Deus. São pessoas portadoras de uma mensagem relevante para os últimos dias. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias começaram a partir da ascensão de Cristo aos céus. Quando Yeshua esteve na terra, ele cumpriu o seu propósito e ele foi elevado aos céus. A partir daquele momento começa-se os últimos dias. Então nós tivemos os primeiros dias, os dias do Senhor e os últimos dias. E os últimos dias são caracterizados por quê? O que define últimos dias? A Bíblia fala que os últimos dias serão como os dias de Noé. Os últimos dias carregam o nome de uma pessoa. O que torna os últimos dias relevante é uma movimentação de pessoas. É uma movimentação, é um agir do corpo. Isso define dias, pessoas que marcam os seus dias. Não é fazer uma comparação, de maneira alguma, por favor, coloca um parênteses aqui. Mas a gente teve essa semana a notícia da morte do Maradona, né? Todo mundo viu. E a gente viu quanto foi marcante assim, a morte do Maradona. Não estou definindo caráter, estou dizendo o nome, como isso foi relevante. Estou dizendo para o mal ou para o bem, talvez mais, né? Mas estou falando de uma vida intensa. Estou falando de pessoas que assumem aquilo que vivem. Porque talvez as trevas marcam mais os dias do que a luz. E quando as trevas marcam os dias, a gente olha e fala, poxa, o cara marcou uma época. Mas Maradona, ele tinha um grupo de pessoas que seguiam ele, idolatrando. Ele era quase cuidado que tem uma igreja na Argentina com o nome do cara. E as trevas marcam mais um tempo do que a luz. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos ou perspicazes do que os filhos da luz.
Os caras acreditavam que Maradona era um Deus. Era um Deus verdadeiro. Tinha alguém ali para denunciar e falar. Alguém teria coragem de levantar e falar assim, idólatras, no meio do enterro do Maradona. A pessoa sairia vivo de lá? Eu só estou falando assim do nível, entendeu? Porque quanto isso ativa em nós uma realidade profética, uma realidade de reino de Deus, quanto nós estamos comprometidos em atrair a força e o poder do reino para dentro da igreja, para dentro das nossas vidas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve irá acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e que guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Qual é a palavra que eles deveriam guardar? Era a revelação de Cristo. Apocalipse significa revelação, o livro da revelação. E a gente tem Apocalipse como o livro do fim do mundo, né? É um livro que a gente fica com medo, mas Apocalipse é o livro da revelação. Isso também a gente já sabe. Mas é o que essa revelação provoca em nós, porque ele diz: ouvem e guardem o que está escrito. Você pode ouvir, mas você pode não guardar. Perceba que uma coisa condiciona a outra. Ele diz: aqueles que ouvem e guardam. O que é guardar? Guardar é estar pronto para utilizar. Quando você ouve e no momento que você percebe que é o momento de usar, você utiliza. Então ele diz: ouve aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Por falta de tempo, a gente poderia falar muita coisa sobre o livro de Apocalipse, mas a gente vai deixar isso para outro momento. Queria apenas frisar o versículo 7 do capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas que ele endereçou às igrejas, ele termina: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando das igrejas aqui no momento global. Não significa, essa palavra não é uma palavra para uma certa particularidade. Não é uma palavra para a sua igreja, não é uma palavra para o seu ministério, não é uma palavra para o grupo de jovens, não é uma palavra para... Está entendendo? Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Que o Espírito está dizendo às igrejas. Que o Espírito está dizendo hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque isso é o que vai caracterizar o movimento profético dos nossos dias. O que o Espírito está dizendo às igrejas. O que o Espírito está soprando. O que ele está criando. Qual é a palavra dos nossos dias. É isso que perturbava a mente desses homens para saber o que está acontecendo hoje. Qual é a palavra do verdadeiro Deus. Amém?
Feche seus olhos. Não se trata assim, não vou falar para você orar, mas eu quero que você libere a sua mente. Tira, que a gente consiga tirar a nossa mente de um cativeiro de tarefas, de um cativeiro de preocupações, de ansiedades, do que comer, do que beber. Apenas assim, deixa a sua mente se desocupar. Perceba o som. Se veja dentro desse mundo que nós vivemos hoje. Quando eu falo desse mundo que nós vivemos hoje, se veja dentro da sua realidade, dentro do lugar que você trabalha, dentro daquilo que bloqueia a sua mente, dentro daquilo que bloqueia, que nos afasta da voz de Deus, que nos afasta do Espírito, aquilo que a gente começa a ficar perturbado. Se veja nessas realidades, tente desgrudar delas, se desembaraçar dessas coisas. Se perceba também como igreja, como igreja, como uma vida nesse sistema faraônico que a gente vive, se a gente é um só nisso, a gente tem uma vida dupla, sabe? Peço ao Espírito que eu oro por unidade, que o teu vento sopre trazendo unidade para a igreja. Conecte a nossa mente com o que a tua voz está dizendo à igreja. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, nos livre daquilo que nós lançamos sobre nós mesmos como tarefas, como coisas a fazer, como demonstrar ao Senhor, como performance. Nós queremos ser vistos como amigos do Senhor. O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer nos contar, o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor quer dizer à igreja. A igreja é sua, é o teu povo. Nós oramos repreendendo aqueles que querem utilizar a igreja de forma impura, aqueles que querem apenas usar a igreja, aqueles que querem apenas usar a tua noiva, aqueles que veem a igreja como uma prostituta. Oh Deus, livra a gente disso. Nós queremos dignificar e preparar um povo e fazer parte de um povo profético e fazer parte de um povo que será relevante, que o Senhor olhará para a terra e encontrará um povo digno de recebê-lo, digno de receber da sua habitação, digno
de ser um lugar para que o Senhor venha e se sinta bem, e se sinta à vontade. Limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, purifica as nossas mãos, a nossa mente, o nosso corpo. Porque o Senhor é o Senhor, ao Senhor pertence, ao Senhor é a glória. Ajude.